Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre meditação, porque estou fazendo quase 365 dias que eu estou meditando consecutivamente e eu quero compartilhar com vocês como que está sendo essa jornada que, na verdade, teve uma falha. Ano passado, ano retrasado, eu comecei a primeira tentativa e eu falhei nos 200 e poucos dias e aí eu retomei no ano passado e agora estou nos 320. E eu quero falar sobre isso, tanto sobre a meditação em si, como está sendo esse processo, mas também sobre o hábito, né? Como a construção do hábito acontece. Como que eu consegui falhar depois de estar meditando 200 e poucos dias? Então, vamos começar por aí. Bom, como vocês já sabem, eu tenho pós-graduação em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, e o meu trabalho é na assessoria de treinos personalizados para a construção de um corpo funcional. Ela não funciona, não funciona, ficou ótimo. Ela não é somente uma prescrição de treinos, mas para a construção desse corpo funcional, eu olho para todo o sistema de forma integrada. Então, a meditação é uma das partes que nós trabalhamos também na minha assessoria de treinos. E, bom, nessa experiência tem sido assim maravilhosa, porque a meditação ela entrou na minha vida há muitos anos, né? Eu já contei para vocês em outro vídeo que em 2019 eu fiz um retiro de meditação, meditando 10 dias em silêncio, uma meditação mais parecida com mindfulness, que inclusive é a minha formação. Então, era um retiro onde a gente ficava em silêncio, né? Não podia ter nenhum tipo de comunicação, nem fala, escrita, olhar, nada, nenhum tipo de comunicação. E também a meditação, a prática da meditação em si, ela era silenciosa. E é uma meditação que eu gosto muito porque ela realmente é uma meditação que exercita o nosso cérebro, né? Então, diferente da meditação guiada, por exemplo, que a meditação guiada ela não é tão desafiadora, ela é mais vista como um relaxamento, tem uma proposta ali de nos levar para um estado de relaxamento. Já uma meditação silenciosa, com foco principal no momento presente, ela é muito, muito mais desafiadora. Na verdade, ela é desafiadora e, né, não é muito mais desafiadora que a meditação guiada, porque na verdade a meditação guiada não é desafiadora. A meditação silenciosa é desafiadora porque ela é como se fosse uma musculação para o nosso cérebro. Então exige um esforço para você praticar, né? E aí, enfim, né, a partir de 2019, depois que eu saí do retiro, a meditação ganhou um espaço assim na minha vida, uma importância, uma relevância, e eu comecei a praticar mais frequentemente, porém não tão comprometida quanto nesses 2 últimos anos, né? Que foi lá o primeiro ano da tentativa e que eu acabei falhando nos 200, e agora que eu já estou completando os 365 dias. Então já são praticamente 2 anos meditando consecutivamente. Bom, a meditação nesse formato em silêncio, ela é muito poderosa, porque, como eu falei, ela trabalha realmente, né, o nosso cérebro como uma musculação para o nosso músculo. Ela é uma musculação para o cérebro. Então, assim, tem vários benefícios cognitivos, tomada de decisão, autorregulação mesmo das nossas emoções e obviamente aquele autoconhecimento, né? A gente consegue se perceber, se enxergar muito melhor e essa calma na mente, né? Eu falo que nesse retiro eu senti como foi a primeira vez que eu olhei para minha mente, parecendo assim um cavalo selvagem e eu queria domá-lo, sabe? Era essa a sensação que eu tinha. Hoje eu percebo que é como se eu tivesse domado esse cavalo. Não tô dizendo que é fácil, é sempre desafiadora, exige um esforço, mas comparado aquele choque que eu tive ali, é muito melhor. Porque isso acontece com qualquer pessoa que for praticar, né? Trazer isso para sua rotina, para sua vida e conseguir ter uma prática ali frequência, vai se beneficiar de tudo isso. Bom, sabendo dos benefícios da meditação e tudo mais, o que aconteceu que eu falhei nos 200 dias? E aí eu vou entrar no assunto
do hábito, né? Hábito, peso que a gente coloca, porque basicamente foi aí que a coisa desandou. Eu me comprometi a meditar 20 minutos todos os dias, né? Durante 365 dias. E aí, isso se tornou um peso, né? Por mais que a minha rotina seja organizada, meditar 20 minutos se tornou pesado e eu comecei a me cobrar muito. Então, eu comecei a cambalear. Depois desses cento e poucos dias ali, eu tava meio cambaleando, porque eu lembrava, pô, 20 minutos, hoje eu não tô tão disposta, sabe, exige, como eu falei, exige um esforço, então, tipo, hoje eu não tô tão disposta e tal. E aí comecei a flexibilizar. A flexibilizar não o tempo, a duração da meditação, mas os horários. E isso para a criação do hábito é muito importante, né? Eu utilizei a técnica do livro Hábitos Atômicos, que é você saber direitinho o horário em que você vai fazer aquilo. Então, nesse caso, eu estipulei para fazer de manhã. Acorda, lava o rosto, raspa a língua, escova os dentes, toma água, senta na sala para meditar. Era esse o plano. E aí comecei a sentir essa preguiça, tipo, não tô muito interessada, porque, né, lembrava o tanto de tempo que era. Comecei, vou meditar mais tarde, vou meditar à noite, enfim. Até que fui levando assim, às vezes eu quase esqueci, às vezes já aconteceu, gente, de eu estar deitada e lembrar que eu tinha que meditar. E aí eu ia perder, levantava e meditava, desse jeito. Só que uma hora eu realmente esqueci e o aplicativo zerou. Eu uso, né, o Insight Timer, que é um aplicativo, tem inclusive meditações guiadas lá dentro, mas eu uso ele porque ele faz esse tracking mostrando quantos dias consecutivos você já está meditando e tem os sininhos ali também que quando você começa, quando você termina, né, o alarme, não é aquele bang do nosso celular que você sai da meditação já meio assustada. E aí, zerou o aplicativo, 200 e poucos dias. Falei, bom, vou começar de novo. Só que já vi que desse jeito não vai rolar, não vou conseguir. E aí, o que eu fiz? Eu diminuí o tempo. Então, o que era para ser 20 minutos, eu diminuí para 5 minutos. Bastante. Diminuí para 5, sujeito, esse era o acordo comigo mesma, né? Sujeito a alterações. Então, era 5 minutos, mas eu podia mudar para 1, para 2, 3 minutos. E foi justamente o que eu fiz durante esse quase aí 365 dias. Então, ficou muito mais fácil, porque não tinha esse peso, né? Pô, 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos é muito mais fácil do que eu sentar 20 minutos, né? Então, segui o plano de horário, né? Qual era o momento do meu dia em que eu ia fazer isso. E o tempo de duração da meditação eu fui flexibilizando e fazendo de acordo com como eu estava me sentindo ali naquele dia. E, cara, foi muito, assim, muito certeiro, sabe? Eu ter feito dado essa flexibilizada, de certa forma, porque foi justamente isso que fez eu ter constância. E eu comecei a observar também uma frase que eu uso muito com os meus alunos para que eles consigam aderir ao treino, que é o seguinte: é melhor fazer o que dá do que reclamar que não deu. E isso se encaixou perfeitamente nesse novo hábito, né? Porque eu fazia ali, nem que seja 1 minuto, mas pelo menos eu fiz, melhor do que eu não fazer nada, entendeu? E assim, hoje eu completei 320 dias, eu não sei quando que esse vídeo vai pro ar, talvez até lá eu já tenha conseguido, não, mentira, vai muito tempo assim, não vou demorar pra colocar. Mas, eu tenho confiança, assim, de que tá fluindo, sabe? Que eu realmente encontrei ali o sweet spot, que tá dando bom, tá tudo certo. E mais do que isso, pô, não adianta nada eu querer chegar nos 365 dias e abandonar. É uma prática que eu gosto, que eu sei dos benefícios, sinto os benefícios, vivo os benefícios e eu quero levar pra minha vida. Então, como que eu vou levar ela pra vida se é um peso, sabe?
E a gente tende, né, a fazer muito isso quando a gente se cobra muito, né? Por exemplo, isso acontece muito quando nós estamos seguindo alguma dieta. É certeiro. Tá com um plano alimentar lá. Falhou alguma coisa, deu. Joga tudo pro alto e fala, segunda-feira eu começo. A gente tende a fazer isso quando quando a gente tá muito rígido, né? E nos cobrando muito. Então, no treino é a mesma coisa. Tipo, pô, já não fui segunda, terça, quarta e quinta, vou deixar e vou esperar mais pra perto do verão pra voltar a treinar. Então, na verdade, isso é totalmente o oposto da gente construir a constância, né? Pra gente conseguir construir essa constância, tem que ser leve. Não adianta, se for um peso no seu dia, não vai rolar. Primeiro de tudo, eu acho que antes disso ser leve, é muito importante nós termos um motivo forte para essa ação. Então, por exemplo, a meditação, ela é bem desafiadora, bem desafiadora. Se isso não fosse tão importante para mim, se eu não soubesse tanto dos benefícios e principalmente sentir dos benefícios disso, eu não ia ter motivação suficiente para continuar, para me esforçar para fazer aquilo, sabe? E na alimentação é a mesma coisa, no treino é a mesma coisa, ou quando a gente decide aprender uma nova língua é a mesma coisa, que inclusive é uma coisa que eu passo, porque eu sempre penso assim, e se eu vou estudar um pouco mais de inglês? Pô, afinal de contas, eu moro na Austrália, né? Eu uso muito, né, inglês, saio na rua, preciso de inglês. E a gente, por mais que já fale inglês, a gente tá sempre querendo melhorar. Só que eu acho que já por eu falar um pouco, eu não tenho uma motivação grande para me dedicar a estudar de fato, né? Novamente, assim. Então, é a chave, né? Para nos mover, assim, para realmente, pô, isso aqui é importante para mim, eu vejo os benefícios, eu gosto, ou eu quero muito isso. Aí você vai com garra, sabe, com vontade. Porque a meditação é isso, não basta você querer, tem que querer muito. É que nem quando eu falei na maratona, né? Maratona eu percebi que é a mesma coisa, tipo, não basta querer, você tem que querer muito. A meditação é a mesma coisa. Então, porque é um esforço, gente, é um esforço, não é uma prática assim de bem-estar naquele momento ali onde você está praticando, né? É realmente um trabalho, né? Um exercício mesmo. Então, enfim, espero que vocês tenham gostado e principalmente que vocês tirem insights desse vídeo para adquirir novos hábitos ou adquirir a sua tão sonhada constância, que você consiga trazer esse contexto, né, para outras áreas da vida de vocês, que você talvez esteja aí passando por algum período difícil de aderir a alguma dieta, treino, enfim, a própria meditação, que você seja mais flexível, que você consiga enxergar o que dá para você fazer nesse cenário para conseguir construir a sua constância. Muito obrigada e vejo vocês na próxima semana. Um beijo, bye bye!